Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Silas e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Dá logo esse like, compartilha pros amigos porque o assunto é sério, viu gente? Então, várias pessoas vieram me perguntando o que é que eu acho da prisão em segunda instância. E eu acho o seguinte, nós temos uma Constituição e essa deve ser respeitada. E é muito triste saber que existem pessoas no dia de hoje soltando fogos pelo simples fato do Supremo Tribunal Federal ter decidido conforme a Constituição. E é triste porque significa que a turma do Supremo, turma essa que deveria zelar e garantir para que a Constituição seja efetivada e protegida, veio fazendo o inverso disso por muito tempo. E aí você me pergunta, oxe, como assim, Gabriel? Então, pessoal, isso significa judicialização da política, ativismo judicial e, para muitos, supremocracia. Não só aqui no Brasil, mas em diversos países no mundo, como é que eu posso dizer, uma certa atividade um pouco além das funções atribuídas pelo Poder Judiciário. Por exemplo, o Judiciário no Brasil passou a interpretar o texto constitucional da forma que bem lhe convém. Eles criam uma interpretação de uma norma específica e dentro dessa interpretação dessa norma específica, que muitas vezes eles interpretam o inverso daquilo que está escrito, eles decidem e tornam-se essa interpretação deles como se fosse uma lei. Isso é terrível porque a usurpação do poder legislativo deslegitima a soberania popular, deslegitima o Estado democrático de direito e o processo legislativo, pessoal, que é o processo de produção de leis através de representantes eleitos pelo povo. Resumindo, fica um grupo de magistrados dizendo e desdizendo o que está escrito numa lei da forma que bem entendem. E aí muitos vão me perguntar o que é que o Lula tem a ver com isso, o que é que a prisão em segunda instância tem a ver com isso. E tem a ver com isso, pessoal, que não só o Lula, com 4,8 mil pessoas no país foram presas justamente por conta de uma interpretação equivocada daquilo que estava escrito na Constituição. Ou seja, é uma prisão injusta. Injusta por quê? Ela é injusta porque ela fere um dos principais princípios constitucionais. Um dos principais princípios que fundamentam o Estado moderno e a legislação moderna em relação aos tempos passados, que é o quê? Que é o princípio da legalidade. Um princípio que a maior parte dos liberais deveriam se ater antes de ficarem nas redes sociais propagando e dizendo que é a favor da prisão em segunda instância. Basicamente, o princípio da legalidade diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não em virtude da lei. E esse princípio, ele nos norteia a entender algo que é muito importante, muito relevante, voltando à ideia dos liberais, que é o quê? Que é a questão da arbitrariedade do Estado, que é a questão do abuso do Estado diante do indivíduo. Ele protege o indivíduo diante desse tipo de coisas que podem acontecer através do Estado, como por exemplo uma situação em que existe um tirano que decide utilizar ou obrigar as pessoas a fazerem algo sem necessariamente estar escrito na lei, entende? Por isso que ela é tão importante, gente. E no momento em que o STF ele decide agir de forma arbitrária, tomar decisões de forma arbitrária diante do que está escrito em lei, ele não só fere o Estado democrático de direito, como eu disse anteriormente, como fere também o princípio da legalidade e o que está escrito na Constituição. O texto normativo, que é algo que deve ser respeitado. Uma vez um professor me disse que existe um preço a se pagar pela coerência. E é muito importante que a gente respeite esse preço, pessoal. Assim, amigo, você que está defendendo o Lula livre, que ficou feliz apenas pela soltura do Lula, você, amigo, que é liberal, mas que é contra o princípio da legalidade. Você, que é pai de família, que é mãe de família, que está cansado com as injustiças e que está cansado com o perigo e com a violência do nosso país. Todos nós devemos juntos evitar esses entraves políticos, o discurso simples demais, o discurso simplista e superficial diante de algo extremamente complexo e delicado que acontece, entende? E como vocês puderam ver, existe um processo muito mais sombrio, um processo muito mais perigoso por trás dessa decisão que as pessoas ainda não perceberam.
mas que devem se ater. Então vamos fugir dessa ideia aí da mídia, de ficar preso só naquilo que a mídia diz. Vamos pesquisar mais, porque é extremamente importante exprimir sobriedade em momentos de cegueira, viu, gente? Um abraço, e se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço que se inscrevam no canal, deixe aquele like, como disse anteriormente, compartilhe para os colegas, para a gente estar divulgando e tendo força de vontade para estar lançando mais vídeos e mais ideias bacanas. Valeu, pessoal, um abraço.